Bom dia, meus queridos. Meu nome é Maria Alice, sou professora de Teologia e de História do Rio de Janeiro e estamos falando agora na sexta-feira sobre a história das religiões. É um tema muito interessante, nós vamos aqui conhecer um pouquinho de cada religião, né? É uma introdução, é um estudo que é demorado, né? Quem fez comigo na faculdade demorou 1 ano e meio, então aqui nós tentamos resumir e temos também a apostila. Caso vocês queiram a apostila, vocês têm assim o material completo, eu envio por e-mail e as apostilas, como a apostila é muito grande, ela vai estar dividida em 3 módulos. Então nós já estamos à venda o primeiro módulo da apostila, que vai da introdução ao homem fenômeno religioso até as religiões do Vale do Indo. E depois nós temos a segunda e a terceira. Por que eu fiz assim? Porque senão a apostila sairia cara. E eu dividindo, a gente, conforme vai dando as aulas, a apostila está saindo a R$20, que é um preço bom, então todos podem adquirir. E vamos continuando o nosso estudo. Obrigada a todos vocês, só tenho muito a agradecer. Estou muito feliz, né? Já temos a vacina, então em breve vamos estar juntos. Vou poder abraçar meus alunos, conversar. Estou com muita saudade. E não esqueçam, o Mater Ecclesiae, as aulas do Mater Ecclesiae vão estar online. Eu vou colocar no canal do YouTube, vou colocar nas redes sociais. Então, todas as minhas aulas nos dias da semana online. Então, o Brasil inteiro, o mundo todo pode fazer as aulas online. Se quiser, é só entrar em contato e eu vou colocar direitinho no folder e nós podemos, assim, também participar do Mater Ecclesiae, a Escola de Fé e Catequese da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que leva ao conhecimento, no qual eu faço parte, sou professora. Eu já perdi as contas, acho que mais de 15 anos, com certeza. Então, espero também vocês no curso do Mater Ecclesiae. Vamos lá. Nós falamos um pouco sobre o homem fenômeno religioso e, dando continuidade, vamos falar dos elementos constitutivos das religiões. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando da religião de uma forma globalizada, de uma forma geral, não de uma forma particular. Doutrina, o que é a doutrina? Doutrina é um código expresso a todos os valores próprios da religião, tais como crença, dogmas, ritos, leis. A doutrina é a base teórica que vai fundamentar a religião. Ritos são cerimônias ou estruturas visíveis, porque toda religião tem um lado mistério, invisível. Mas o rito é visível, eu posso participar, eu vejo. A manifestação, então o rito vai ser esse lado visível da manifestação religiosa. Ética está vinculada junto com a doutrina e expressa a moral, ou seja, tudo que é aprovado ou desaprovado por aquela religião. E isso, a ética, está ligado à sua vida social, cotidiana. O que eu posso, o que não posso fazer. Em alguns países, vou dar um exemplo aqui, claro, que vocês vão entender. Em alguns países, é, por lei, legalizado o aborto. Então, legalmente, socialmente, uma mulher poderia interromper a gravidez, correto? Mas se ela for cristã católica, não importa se o Estado permite. A consciência dela, a ética cristã não permite. Então, independente do Estado permitir ou não, ela não poderá fazer o aborto. Ficou claro? Então, isso é muito importante, essa ética. Porque, às vezes, a ética do Estado,
é diferente da ética religiosa. Então, muitas vezes, essas éticas entram em conflito. Então, eu tenho que estar ligada à minha ética, que nós estamos falando aqui, é dessa ética religiosa. Comunidade vai expressar essa vivência em dimensão comunitária, coletiva. Religião é sempre uma experiência interpessoal. Não existe a igreja do eu sozinho. Nós vivemos em comunidade. Religião se vive em comunidade. Ah, professora, mas tem um eremita. Tem um eremita. Mas o eremita é um caso isolado. Não é o comum, é o extraordinário, para a gente entender. Classificação geral das religiões. Vamos primeiro falar das religiões primitivas. Define-se de um modo que expressam o sagrado de uma maneira acrítica, respondendo a uma rígida estrutura do seu inconsciente, de alto teor mágico. Então, a gente fala do magismo, politeísmo, fetichismo, tantas outras. Religiões sapienciais. Define-se pela meditação, a sabedoria, a busca pelo sentido da vida, a oração, a contemplação. Essas religiões sapienciais, que sapienciais está ligado à sabedoria, o próprio nome já está dizendo, né? É uma sabedoria utilizada para a vida prática. Exemplo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo. Então, budismo, são religiões sapienciais. Religiões proféticas ou reveladas. Define-se pela característica de que o Ser Supremo revela a si próprio, a sua mensagem, a sua doutrina, a sua ética ao povo através de profetas. Então, isso nós encontramos. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as três religiões reveladas. Religiões espiritualistas podem ser definidas pelas características e as influências de inúmeras forças espirituais que agem tanto na pessoa como também sobre a natureza. Exemplo, espiritismo, umbanda. Nós vemos isso. Religiões místicas ou filosofias de vida. Define pela característica de não possuírem dogmas ou ritos. Também não segue nenhuma estrutura rígida institucionais. São filosofias de vida que possuem em comum com a religião aspectos éticos e aspectos morais. Pela valorização da fraternidade entre os homens, não gostam de ser confundidos nem classificados como religião. Exemplo, maçonaria, teosofia, Rosa Cruz, esoterismo e assim por diante. Finalidade das religiões. Uma da finalidade é proteger o homem contra o medo da natureza. É a primeira. Está lá no início das religiões primitivas. Dar ao homem acesso à verdade do mundo, encontrando, portanto, as explicações para a origem, para a forma, a vida, a morte de todos os seres vivos. São essas questões existenciais que, desde que o mundo é mundo, o homem quer ter conhecimento. Oferecer, isso é o principal, oferecer ao homem esperança de vida após a morte, seja ela de qualquer forma. Eu estou falando de todas as religiões aqui, tá? Mas todas as religiões vão oferecer ao homem essa esperança de uma vida pós-morte.
ou não acaba aqui. Se acaba aqui, não é ligado à religião, é ligado ao ateísmo. Consolar os aflitos, dando uma explicação para a dor física, para a dor psíquica. Nós vamos ver agora a transformação no mundo das religiões. Houve um tempo em que as pessoas descrentes e sem religiões eram extremamente raras. O mundo, todo mundo era um ser religioso, era um ser religado ao transcendente. Todos eram educados para ter uma vida no sentido religioso. Nada escapa a essa presença. Tudo estava na estação do sagrado. Com a evolução científica, isso vai mudando. Os pesquisadores começam a perceber que as coisas não tinham finalidade, simplesmente existiam. E sua função era explicar o seu funcionamento, ciência. Deste modo, Deus foi sendo afastado do mundo, pois a ciência não precisa recorrer à explicação religiosa para nós entendermos a realidade, mas o homem ainda precisa da religião para sustentar, principalmente as dores físicas e psíquicas. Dessa forma, a religião vai sendo relegada a uma condição secundária. A economia, a ciência, a política vão se tornando os únicos meios verdadeiros para explicar o mundo. Isso nós começamos a ver lá no século XIX, final do século XIX, já começa a ter essa experiência de um ateísmo mais forte. A religião foi reduzida ao universo das coisas espirituais. Entenda-se que não era considerado esse o objetivo, mas é isso que vai se tornando. Deveríamos questionar, teriam desaparecido as pessoas realmente religiosas? Óbvio que não. A religião toma cada vez mais impulso no mundo, né? Mudaram-se os símbolos, mas as perguntas pelo sentido da vida, a ciência ainda não consegue respondê-la totalmente, de modo a que o homem fique satisfeito. Mesmo deixando de ter uma importância na economia e na política, a religião não desaparece. Que antigamente a política e a religião estavam muito ligadas. Por exemplo, o rei tinha que ter o bispo ao seu lado, o político tinha que ter o bispo ao seu lado. Isso, com o tempo, vai se perdendo. Mas isso não quer dizer que a humanidade deixou de ter religião. Muito pelo contrário, porque com isso também o sofrimento aumenta. E quanto mais sofrido eu sou, mais eu me seguro a um transcendente. Eu chamo de Deus, o outro pode chamar de espíritos, o outro pode chamar de reencarnação, não importa. Mas eu me ligo a algo que me dê esperança, para que eu possa passar pelas minhas dificuldades. A política não me dá essa esperança, mas Deus sim. Vamos falar do sagrado. A capacidade de gerar cultura é uma das características que vai distinguir o ser humano do reino animal, tá certo? Eu penso, logo existe. Se eu penso, eu gero cultura. A religião gera um vácuo da cultura. Lá onde ela fala, vai surgir a esperança de outro tempo, onde possa ser construído um mundo mais justo, solidário, feliz, harmonioso. E este substrato é que vai fundar a religião. O discurso religioso confere sentido a todas as coisas. Então, quando eu tenho ausência, tristeza, a religião me dá, por vezes, esperança, desejo, sonho. O emocional, a experiência do emocional é muito importante. O divino. Então, a religião me sustenta quando eu me torno vazia, oca de Deus. Quando eu estou naqueles momentos que eu não acredito mais em nada. Muitas vezes é uma religião que vai me dar novamente um sentido
para a minha vida. Quanto ao significado, faz diferença. Ninguém se põe a morrer por verdade científica. Eu nunca vi, vou morrer pela verdade, mas pela fé. A história mostra, muitos morreram e vão continuar morrendo pela sua fé. Então, essas verdades existenciais dão sentido, tanto sentido e tanta esperança, que o homem é capaz de morrer pela fé. Mas não é capaz, nunca vi ninguém morrer pela ciência, mas pela fé sim. Nos seus símbolos, o corpo estremece porque nele vai se encontrar o sagrado, que é o corpo todo, essa vibração do Espírito de Deus, porque eu sou católica, então essa vibração que eu sinto é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mas em outras religiões pode ser os orixás, pode ser Buda, né? As orações para Buda, que me entram no sentido, né, de uma evolução do transcendente, de contemplação tão forte, que eu possa jejuar. Os budistas às vezes jejuam durante uma vida. E como eles conseguem isso? Eles estão realmente conectados. Então, com o transcendente. Então, isso é muito importante. Que nós tenhamos sempre essa conexão com o transcendente. Vamos parar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o exílio do sagrado na Idade Média, que é muito importante, que nós vamos entrando assim, falando sobre o iluminismo um pouco. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Aqui é um pouquinho só, não falo, né, extensamente, porque eu tenho um limite, né, para vocês também conseguirem prestar atenção na professora. Né? Eu acho que 15, 16 minutos está de bom tamanho. E vamos à próxima aula, a próxima sexta-feira. Um feliz final de semana a todos, com muita saúde, com muita alegria. E se Deus quiser, vai continuar fresquinho aqui no Rio de Janeiro, porque está difícil. Aqui o calor não está fácil, não. Obrigado, queridos, e um bom, feliz final de semana a todos nós.